Olá, turma, tudo bom? Estou aqui novamente com vocês para a gente trabalhar um exercício sobre mortalidade. No caso específico, nós vamos trabalhar com a taxa de mortalidade infantil. Vocês viram na aula com a professora Lídia o quão importante essa taxa de mortalidade infantil é, uma vez que ela fornece para nós diversos tipos de informação, que vão desde a capacidade do pré-natal bem feito, como também condições ambientais em relação a onde a mulher mora, né? A mãe mora, as condições que a criança podem influenciar na saúde da criança e, consequentemente, resultar na mortalidade, que vai desde água potável, desde de esgoto sanitário, condições de moradia. E tudo isso pode ser analisado na taxa de mortalidade infantil, tá bom? Muito bem, então qual que é o nosso exercício? Nós vamos lá no DataSUS também. Eu quero saber agora qual que é o estado do Brasil que apresentou maior risco de óbito infantil em 2018. Tá certo? Então, risco, também a taxa de mortalidade ela indica risco, né? Ela é um tipo de taxa de incidência. Desculpa. Então, nós vamos procurar isso. Por que 2018? Se a gente trabalhou 2019 na taxa de incidência. Eu estou tentando trabalhar com vocês os dados mais atuais que estão disponíveis no DataSUS. Né? Então, esses dados, principalmente de mortalidade que vocês viram na aula, que tem todo um processo de verificação dos óbitos, né, de confirmação das causas, de tentar diminuir o número de causas que a gente chama lá de causas lixo, né, garbage codes lá, de códigos de mortalidade, que são causas indefinidas. Então, e tudo isso demora um pouco para atualizar, né, os dados lá no sistema disponível para o público, né, que é o dado do DataSUS lá, no caso, o sistema de informação sobre mortalidade, tá bom? Então, esse é o dado mais recente que está lá no nosso SIM. Muito bem. Então, o que a gente precisa para calcular a taxa de mortalidade infantil? No numerador, número de óbitos infantis. Né? O que é o número de óbitos infantil? Número de óbitos de crianças com menor de 1 ano de idade. Certo? E no denominador, o número de nascidos vivos. De quando? De 2018, por estado. Certo? Muito bem. Então, a gente sabe a pergunta, sabemos os dados que nós vamos procurar. Vamos lá no DataSUS. Voltamos lá novamente no Tabnet, onde a gente já tinha ido. E vamos procurar nossas informações. Então, agora nós vamos trabalhar com estatísticas vitais, tá certo? Quando vocês clicam aqui, vocês percebem que já tem relação aos nascidos vivos e em relação à mortalidade. Vamos primeiro procurar o nosso, e tem vários outros, né? Você percebe que tem os dados preliminares de 2019, eles estão passando por validação, tá certo? Mortalidade um pouco mais um pouco mais antiga, e em relação a outros indicadores que vocês também podem explorar bastante aqui. Então vamos aqui na mortalidade. Então vocês vão perceber que já tem aqui específico em relação a infantis. Né? Então tem mortalidade geral, que vocês podem também entrar e verificar em relação ao CID, né? que é a Codificação Internacional de Doenças e tudo mais. Pode especificar qual caso, grupo de causas que vocês queiram trabalhar com, estudar na mortalidade. No nosso caso, a gente vai trabalhar com óbitos infantis. Então, já tem um campo específico para isso. Vou selecionar aqui agora por unidade da federação. Né? Agora, a pergunta foi por estados, vocês viram. Unidade da federação. E aqui, vamos fazer nossos filtros. Então, vou pôr aqui na minha linha unidade da federação, vai aparecer as 27 unidades. Na coluna, não preciso ativar. E por residência. O ano 2018, também aqui a gente pode escolher várias faixas etárias. Então, dentro da faixa etária, você vê, a gente está trabalhando com óbito infantil, ok? E temos ainda divisões de faixa etárias, né? A gente pode olhar e ver quais são. Né? Aqui, primeiro, 0 a 6, 7 a 27, 28 a 364. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode trabalhar com neonatal, neonatal precoce, neonatal tardia, tá certo? E pós-natal. Então a gente pode colocar isso inclusive aqui dentro das colunas. Se a gente quiser fazer uma mortalidade específica para cada um dessas frações, vamos dizer assim, né, dessas partes da mortalidade infantil, você pode calcular também sem problema nenhum em relação a
a nossa tabela. E agora nós vamos trabalhar apenas com os óbitos infantis geral. E lembrando que o denominador para cada uma dessas taxas, né, que é a neonatal, natal precoce, pós-natal, é o mesmo, né? São o que? Nascidos vivos. Então a gente vai utilizar o mesmo valor para poder, caso a gente fosse interesse do exercício, né, para poder calcular cada um desses indicadores, tá bom? Então vamos colocar aqui como não ativa. Aqui tem outros também, né, menor de um dia. Você percebe que a gente consegue verificar até aqueles que morrem com menos de 24 horas, com após 24 horas, né? Então a gente consegue fazer taxas bem específicas mesmo. Tá ok? Então vamos lá, pedir para mostrar. Apareceu então os estados aqui. Vocês percebam que esse código que estão aqui no estado, né, ele é o inicial daquele código dos municípios, né? Então todos os municípios que são no estado de Goiás, eles vão começar com 52. Tá certo? Eu não sei precisar para vocês o que definiu essa ordem, tá certo? Mas percebam que todos do centro-oeste estão com 5, ok? Todos do sul com 4, todos da região sudeste com 3, e assim vai, da região norte com 1, da região nordeste com 2. Né? E a partir daqui é feita a descrição dos municípios. Tem dentro dos municípios tem outras divisões administrativas, como região, regionais, saúde e tudo mais, e aí vai aumentando alguns dígitos para cada uma dessas regiões, ok? Essas divisões administrativas. Muito bem. Então nós tivemos em 2018 35.864 óbitos infantis, e aqui está dividido por estado. Vou copiar como CSV, da mesma forma que o outro exercício. Né? Vou colocar aqui então óbito infantil. Vocês denominem da forma como vocês acharem melhor para depois recuperarem esses dados. E agora o que eu preciso então para o denominador da minha fração? Os nascidos vivos, ok? Vou voltar lá, né, nas estatísticas vitais, procurar os nascidos vivos. Vou procurar aqui, clicar em nascidos vivos e também aqui da mesma forma Brasil por unidade, região e unidade da federação. Seleciono a unidade da federação na linha para ficar correspondente, residência da mãe, como nós tínhamos trabalhado. Perceba também que tem vários outros tipos de seleções para você criar a sua tabela. Certo? Vou clicar aqui em mostra. Percebam que eu não cliquei em libirzinhas zeradas para nenhum dos dois, né? Posso clicar, mas não vai fazer diferença, porque os óbitos infantis, onde se trata de estado, eles realmente é comum ter, né? Se a gente estivesse trabalhando com municípios, talvez poderiam ter sim zerados. Aqueles municípios menores poderiam ter casos zerados, mas no nosso caso é estado, não vai ser a situação. Pedir para mostrar e vai trazer então a tabela com a população, com nascidos vivos, desculpa, né, por estado em 2018. Ok? Vou clicar aqui para salvar. Vou aqui só NV, identificar como nascidos vivos. Achei minha tabela, então, que vai ser levada para o Excel. Então, eu vou clicar aqui para abrir as duas planilhas, tá certo? Então, abriu aqui então a nascidos vivos e a planilha com os óbitos infantis. Então, da mesma forma que eu fiz com aquela outra planilha, eu vou dar uma limpada nessa daqui, ok? Limpar essas linhas iniciais e as linhas aqui também finais. Vou trazer agora para cá, para os óbitos, né, o número de nascidos vivos. Vou limpar isso aqui também só para facilitar para eu copiar. Vou clicar aqui no título da coluna, né, na identificação da coluna. Clico no botão direito e copiar, ou então eu simplesmente posso dar o Ctrl C aqui. Vou para a coluna, onde tem os óbitos infantis. Clico aqui e trouxe então os óbitos infantis para a nossa coluna onde nós vamos fazer nosso cálculo. A fórmula é a mesma, né? A de taxa de mortalidade é a mesma fórmula de taxa de incidência, né? Eu vou dividir, no caso, o número de óbitos pelo número de nascidos vivos. Né? Então vocês percebem que eu tenho aqui também a minha valor, que foi uma fração, né? Só para vocês verem o valor, e vou multiplicar também aqui por 1000.
E tem então que Rondônia teve 12 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. 12,7, né? Eu vou também diminuir o número de casos decimais. E vou clicar aqui. E vou ter então o valor dos óbitos infantis em todos os estados no Brasil. Certo? Qual foi o que teve o maior risco? Vamos fazer o quê? Colocar o nosso filtro aqui nessa linha. Vou em dados, filtro. E agora eu sei. Posso colocar aqui do maior para o menor. Então nós temos que o estado de Roraima, lá no norte do país, teve 19,9 casos por 1.000 nascidos vivos. Sendo que no Brasil, 12,18. Então os que estão aqui acima, estão acima do valor do Brasil, né, do valor médio, e abaixo estão abaixo da média do Brasil. Certo? Então vocês percebam o quê? Que grande parte dos estados aqui da região, que estão aqui nos primeiros 5, 4 estados, Roraima, Amapá, Acre e Amazonas, são da região norte. E só o Sergipe que é da região nordeste. E se vocês forem lá embaixo, a gente pegar os 5 também menores, nós temos aqui que 3 são os 3 estados da região sul. O Distrito Federal, que ele é digamos, um ponto fora da curva do Nordeste, na região centro-oeste. O Distrito Federal ele concentra um dos maiores PIBs do Brasil, né? Ou seja, o valor per capita, né, pelo Brasil, né, de acordo, claro, pela remuneração dos servidores públicos constantes no DF, e acaba também que lá consegue ter indicadores de saúde melhor, né, muito relacionados a isso. Claro que muitos a gente sabe que trabalha no DF são pessoas que moram na região, no estado de Goiás, né, que é aquela região do entorno de Goiás. Então isso acaba trazendo os indicadores de saúde inferiores para o estado de Goiás. Né? Enfim, é só uma geral que vocês vão ver muito sempre o DF nesses indicadores de saúde, indicadores demográficos sempre entre os melhores do Brasil. Tá bom? Em Goiás está aqui um pouco acima da média nacional em 2018. Tá certo? Então é isso, pessoal. Um comentário que eu quero fazer com vocês. Professor, por que você não trabalhou com o município também em relação a óbitos infantis? Então, municípios pequenos, né, como em Goiás a gente tem muitos números de municípios pequenos, né, abaixo de 5.000 habitantes, são influenciados em todas as suas taxas, né, principalmente as de óbitos. Então, uma variação pequena no número de óbitos acaba resultando numa variação grande da taxa. Né? Então, por exemplo, se eu tiver um município que com 1.000 habitantes, vou só dar um exemplo para vocês. Aqui é a população e aqui casos, óbitos infantis. E num ano ele teve um caso. Você viu que em Goiás tem, vou pôr aqui 1.500 só para não ficar um número muito certo. Se eu fizer aqui o óbito infantil dele, vai ser esse dividido por esse vezes 1.000. Então perceba, primeiro, num ano, né, vamos pensar que isso aqui seja 2015. Ele teve menos de um óbito a cada 1.000 nascidos vivos. Se no outro ano, simplesmente por uma situação, às vezes, atípica, ele tiver 3 óbitos, né, e a população, vamos dizer, continua a mesma, vocês vão ver que vai, claro, né, vai triplicar esse resultado. E isso pode, às vezes, dar um resultado, dar uma impressão que piorou muito a condição de saúde daquele município. Mas sendo que 2 óbitos, né, por mais que tenha triplicado, né, aumentado 2 óbitos, triplicado o total, talvez foi uma condição esporádica, né, uma condição realmente aleatória. E apesar da taxa ter mais que dobrado. Então, a gente sempre tem esse cuidado com municípios de pequena população. A gente chama isso de flutuação aleatória. Né, que em municípios pequenos acaba tendo um impacto muito grande nesses indicadores. Para populações maiores, como é o caso dos estados, né, acaba não tendo tanta resultado. Né? E aqui eu estou dando um exemplo, desculpa, estou falando de população, eu falei errado, nascidos vivos, né, que seria aqui o certo de usar, né, então vai ter menos ainda, então aqui seria, vamos supor, 100 nascidos vivos, 50 nascidos vivos num ano, população pequena, e nesse ano aqui, às vezes, a gente teria até menos nascidos vivos, 40. Percebam o quanto que a taxa mudou.
Perceba o tanto que a taxa mudou, ela triplica a taxa, fica parecendo que a gente tem, se a gente for interpretar isso aqui, dá assim 75 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Perceba que não tem um estado no Brasil que tem essa taxa, né? E você vê que é pequeno os valores. Então, quando a gente trabalha com valores pequenos, essa interpretação fica muito complicada, certo? Então, mas tem como fazer isso, professor? Tem, claro. Você pode fazer, às vezes, uma média entre os anos. Utilizar, em vez de interpretar cada ano especificamente, você pode usar cada 2, a cada 3 anos. Né? Então, a gente vai ter um valor mais próximo da realidade, como se aquele município tivesse mais nascidos vivos, entendeu? A cada ano. Então, são alguns recursos. Né? A gente chama de a média móvel também, é uma forma de utilizar, que é isso que talvez quem tem acompanhado aí nas mídias, né? Como que estão trabalhando com os óbitos hoje no Covid, chama média móvel, né? Que vai dividindo fazendo uma média os últimos 7 dias, né? Para poder tentar ver o número real mesmo de óbitos, né? Que esse óbito de Covid é muito influenciado pelo dia, né? Final de semana, às vezes a notificação é diferente, enfim. Então são recursos utilizados para isso. Então por isso que é importante ter cuidado na interpretação de indicadores de municípios pequenos, certo? Populações pequenas, tá certo? É por isso que eu acabei escolhendo a gente trabalhar aqui por estado, né, para ficar mais fácil essa interpretação, mas você poderia fazer por região, claro também por município, mas sempre com cuidado desse tipo de interpretação. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu estou lá disponível para vocês, pode me procurar. Tá certo? Espero ter ajudado também aqui com esse vídeo em relação à taxa de mortalidade infantil, que a gente estudou, mas lembrando que ela pode ser utilizada em qualquer tipo de mortalidade. Tá ok? Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.